boa noite. Para aqueles que nos acompanham no YouTube, boa noite. Sejam bem-vindos a esse lugar. Abra sua Bíblia lá em João 3, do 1 ao 15. O Isaac vai projetar aqui para nós. Qual versão está aí, Isaac? Pode ser. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos sacerdotes, dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Senhor, nós oramos pela Tua palavra. Fala conosco, Papai. A Tua palavra que é vida, a Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra, Papai, que traz sobre o nosso interior o confronto para que nós sejamos transformados. Que hoje nós venhamos a entender o que o Senhor quis dizer a Nicodemos, Papai, e nós venhamos a nos converter ao Evangelho, ao Cristo da cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem bíblica, ela aconteceu na festa de Páscoa. Eles estavam em Jerusalém, e um versículo antes, no versículo 2, 25, é um versículo antes de começar o capítulo 3. Aliás, 23. 2, 23. Estando ele em Jerusalém, ele era Jesus. Durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conheciam a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Isso aqui aconteceu na festa de Páscoa e em Jerusalém. Jesus, um pouco antes, ele efetuou vários milagres, vários prodígios. E ele recebeu a visita de Nicodemos. Nessa época, Nicodemos, no caso, a Bíblia fala que era o quê? Era um dos principais dos judeus, era um fariseu. O que é um fariseu? Fariseu é um doutor da lei. Ele faz contudo para que a lei seja cumprida, a lei de Moisés fosse cumprida. Os mandamentos, os princípios, o que se deve guardar. Então, os fariseus, no caso, eles trabalhavam, eles cumpriam a lei, e eles, quando a gente fala fariseu, a gente pensa, nossa, é ruim. Vou tirar isso aqui só um pouquinho. E não é ruim.
eles eram pessoas que eles cumpriam a lei. Só que eles viviam também na lei. E esse homem que a Bíblia fala que seria um dos principais dos judeus, hoje, para nós, ele seria o quê? Ele seria tipo um senador, eles seriam... Na época, eu acho que eram fariseus e saduceus, acho que era 71, né, Maxilane? Eles eram 71 a liderança, sendo que Nicodemos era um dos principais. Então, por exemplo, Nicodemos era o líder de um dos principais desse grupo de 71 pessoas, que eram os saduceus e os fariseus. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é o quê? Primeiro, Nicodemos procura Jesus. Não foi Jesus que foi lá falar, ó, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, e eu cheguei, hein? Eu cheguei agora, o negócio vai ser tudo diferente. Não, foi Nicodemos que procurou Jesus. Aqui no 3 fala, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Eu queria entender, primeiro, por que Jesus, nós estamos falando de novo nascimento, por que Jesus aborda a respeito de novo nascimento com um homem que sabia tanto da lei, que sabia tanto da Bíblia, que sabia tanto a respeito da história de Israel, da história do povo escolhido, para um homem que guardava o sábado, para um homem que jejuava, para um homem que orava, para um homem que era cumpridor de toda a lei de Jerusalém, toda a lei judia. Por que Jesus questiona a respeito de novo nascimento? Porque, na verdade, Nicodemos aqui chega cheio de elogios. Já chega chamando Jesus de mestre, Rabi, que quer dizer mestre. Eu sei que você veio da parte de Deus, porque ninguém faria os milagres que você tem feito se não fosse da parte de Deus. Eu acho que Nicodemos foi lá para falar assim, gente, chegou o homem que vai juntar agora aos 71. Agora nós vamos assim, arrebentar na lei aqui, o pau vai torar. Agora vocês vão ver o que é lei. Agora não vamos guardar só o sábado, não. Vamos guardar a sexta, o sábado, o domingo. Agora nós vamos orar, vamos bater a cabeça naquele muro da lamentação lá, ó, até sair galo na cabeça. Agora nós vamos ajoelhar, não é 3 vezes por dia, nós vamos ajoelhar agora 9 vezes por dia, porque chegou. Todo Israel, ele aguardava, né, nessa época aqui, o Messias, aguardava a promessa, aguardava aquele que viria para trazer salvação. Mas, diante de toda a lei, diante de todos os sacerdotes, diante do sinédrio, essas pessoas aguardavam esse Messias como? Aguardavam esse Messias chegar de onde? Se hoje, aqui na Nova Vida, nós falássemos, Jesus está vindo aqui na Nova Vida, por onde que a gente aguarda que o Messias chegue? Vamos mais alto ainda, né? Vamos para a nossa liderança de Brasília, né? Nova Vida Brasília, tem várias, Nova Vida Goiânia, Nova Vida, acho que Uruaçu. Por onde que a gente acha que o Messias vai chegar? A gente acha que o Messias vai chegar lá no Bispo Antônio. É a realidade. A gente acha que o Messias vai chegar, vai estar com aquele colarinho lá, os bispos usam a vinho, né? Vai estar com... Não, Jesus não vai ser vinho, não, gente. Jesus vai ser outra cor de camisa. Por quê? Porque a gente aguarda o Salvador. E Nicodemos, ele aguardava o quê? Ele aguardava o Salvador dessa forma. Ele deve pensar, gente, esse homem está aqui no meio do pessoal pobre, no meio dos paralíticos, no meio do cego, fazendo milagre, mas eu quero aqui eu vim trocar uma ideia com ele, porque assim, a partir de hoje ele vai lá para o Sinédrio. Agora, o Salvador chegou, o Messias chegou. E aí, Nicodemos elogia todo Jesus e chama de mestre, fala que está vendo os milagres. Queridos, Jesus nem ouve o que ele falou. E Jesus já vai com outra pergunta para ele.
Jesus já sai totalmente do assunto e já entra no essencial e vital para nossas vidas. O que Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos chega, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Olha a resposta de Jesus. Em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Gente, isso não é a resposta da primeira. O que Jesus está querendo falar para Nicodemos? Nicodemos, tudo que você está fazendo, tudo que você tem feito, tudo que você tem cumprido na lei, hoje não adianta se você não nascer de novo. Queridos, e trazendo para nós agora, se passaram 2000 anos que Jesus morreu. 2020, né? 2020 anos que Jesus morreu. E nós temos muita facilidade, nós cristãos, por achar que nós vivemos na graça e nós vivemos graças a Deus. Achar que nós vivemos na graça e nós vivemos graças a Deus. Mas nós temos muita facilidade no julgamento da lei. De falar, hoje nós não vivemos mais na lei. Hoje nós não guardamos mais o sábado da forma que guardava. Hoje nós não fazemos da forma que era feita. Mas mal sabemos nós que nós formamos uma porção de religião dentro de nós, achando que nós estamos servindo a Deus e muitas vezes nós estamos servindo a lei. Achar que quantas vezes a gente está vindo no culto, nós temos nascido de novo. Achar que nós estamos fazendo algo de bom, nós temos nascido de novo. Achar que eu fiz um jejum, nossa, fiz um jejum, menina, mas eu jejuei, viu? Sofri, mas eu fui até o fim. Achar que tem alguma coisa que nós podemos fazer para fazer com que o novo nascimento, para fazer com que o reino de Deus esteja em nós, ou que nós estejamos nele, vai fazer diferença. E eu questionei, falei, gente, mas por que Jesus falou logo com Nicodemos? Por que ele não falou com a mulher samaritana? Aquela lá tinha que falar com ela mesmo. Falar, menina, se você não nascer de novo, sou pecadora. Meu Deus do céu. Já tem 5 maridos. O que você está não é seu, não. Está mais enrolado do que... Por que Jesus não falou lá com o ladrão da cruz? Por que Jesus não falou com os cegos de Jericó? Falou, não. Antes de eu te curar, deixa eu falar uma coisa para você. Você está muito atrevido. Antes de você curar, você vai converter primeiro. Você tem que nascer de novo. Por que Jesus falou com um mestre da lei, com um fariseu, com um dos principais judeus? Jesus tinha certeza que Nicodemos já estava com lugar guardado no céu. Jesus tinha certeza da posição do coração de Nicodemos em achar o quê? Nós estamos cumprindo tudo, nós estamos indo na direção do Messias, então está tudo certo. E o que nós precisamos trazer para nós nessa noite, queridos? Nós temos o nascer de novo, a gente pensa que é só uma experiência de um momento que eu tive há 22 anos atrás e acabou. Não, nós precisamos nascer de novo todos os dias. Por quê? Porque nós vivemos nesse mundo. Nós vivemos nessa terra. Todo dia a nossa velha natureza, como Jesus falou antes, no versículo, falando que Jesus conhecia a velha natureza, todos os dias essa velha natureza ela se levanta, e todos os dias nós precisamos buscar da parte de Deus, nascer de novo da água e do Espírito. E continuando, lá no 3, Jesus fala, a isso respondeu Jesus, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo?
No próximo, Nicodemos faz um questionamento. Mas como pode nascer de novo? Eu já nasci, eu vou voltar lá para a barriga da minha mãe e vou nascer novamente? Nascer de novo nos fala de mudança de natureza. Nascer de novo nos fala de metamorfose. Nascer de novo nos fala de deixar aquilo que estava morto em nós ser vivificado. Eu quero fazer uma dinâmica bem rapidinho, só para a gente entender. Vem cá, Christian. Vou pegar a menor, você. Você. Vem aqui, ó, para o pessoal lá de casa te ver, ó. Esse é o Christian. E essa é a Andréa ou a Adriana. A Adriana, viu como você descobre? É igual o gêmeo, você chama Davi ou Pedro, aí vem um. O Christian, no caso, vai para frente, querido. Parece que não está dando certo meu fio aqui. Aquele outro microfone serve para mim? Não, deu certo, deu certo. Pula aí, Adriana. Fica atrás do Christian. Aí. O Christian, no caso, ele é Adão, lá no Éden. Adão, lá no Éden, queridos, ele era o quê? A Bíblia fala que era espírito. Deus é espírito. Aí Deus criou Adão à imagem e semelhança. Então, esse Adão aqui, ele é espírito. Então, tinha o espírito, tinha a alma aqui no meio, a alma é invisível, né? Chega para trás só um pouquinho. E aqui estava o corpo, ó. Dá para vocês ver o corpo de Adão aí? Está vendo aí, Isabela? Não está tampando todo, não? Tinha que ser uma pessoa um pouco mais gordinha. Tem alguém aí? Brincadeira. Cadê o Maxilane, meu marido? Você vai ver que vai tampar tudo. Mas aqui, a Bíblia fala do Espírito. Quando nós fomos criados, a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas a partir do momento que nós pecamos, aqui nós tínhamos a natureza o quê? A natureza divina. Aqui nós tínhamos a natureza do céu, a natureza de Deus. Mas a partir do momento que nós pecamos, que Adão pecou, inverte vocês dois. Agora você abaixa, irmão. Isso, fica bem abaixadinho aí. A partir do momento que Adão pecou, o que aconteceu? O corpo veio para frente. A carne veio para frente. E o espírito, pode diminuir, irmão, vai ajoelhando, vai diminuindo. E o espírito, a Bíblia fala que foi mortificado. Certamente não morrerás. Foi isso que a serpente falou para Eva, né? Só que o nosso espírito, nesse momento, a natureza pecaminosa, ela venceu e passou a reinar em nós. Então, todos que nasceram após Adão, a Bíblia fala do primeiro Adão. Todos que nasceram após Adão, querido, nós nascemos com a natureza pecaminosa. A criancinha, o bebezinho, ela já nasce como? Com a natureza pecaminosa. Agora, quando Jesus veio, a semente incorruptível, semente incorruptível, e morreu na cruz, o que aconteceu? Vai de novo, inverte. A Bíblia fala do segundo e último Adão. Tá? Se alguém falar do segundo Adão, não, é segundo e último. Porque em Jesus se cumpriu todas as coisas. Aqui, queridos, a semente incorruptível, o Espírito vivificado, veio e morreu na cruz. Para quê? Para matar aquela velha natureza e declarar o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É quando eu abandono essa velha natureza aqui e decido viver a natureza de Cristo. Decido viver a semente incorruptível. Ele, mas eu ainda peco, eu ainda estou nesse mundo. Você ainda peca e ainda está nesse mundo. Mas o seu espírito, ele foi vivificado. Tem muitas pessoas, quando a gente vê, a gente fala assim, gente, mas por que essa pessoa está fazendo mal para ela e ela continua fazendo? Essa pessoa está andando para o buraco, mas ela continua andando. Por quê? Quem comanda ela? A carne dela tem a força para comandar ela. O espírito de morte tem a força para comandar ela. Agora, quando nós temos o espírito de vida, que está atuando, que está vivificado dentro de nós, esse é a nova natureza.
Esse é o que pode nos guiar e pode nos levar para um novo nascimento. Obrigada, meu espírito. Você também é espírito, tá? Foi só um exemplo. A pergunta de Nicodemos foi o quê? Minha Bíblia saiu do lugar. Vamos voltar. A Bíblia é da Dani, que não é da Dani, mas é da Dani. É dela, ela falou que é a Bíblia dela, que fica aqui no púlpito. A pergunta de Nicodemos perguntou-lhes Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer do quê? Da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós aprendemos aqui sobre a nossa velha natureza, antes de Jesus, e sobre a nova natureza, depois de Jesus. Agora, Jesus pega e fala, olha, para nascer de novo, é só quem nascer da água e do Espírito. Quando a gente fala da água, é o quê? João Batista veio anunciando o quê? Vamos abrir a Bíblia lá em Marcos 1:4. Coloca para nós, Isaac. Por favor. Alguém leia bem alto para mim, por favor. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Tem outros versículos que a Bíblia fala que João Batista anunciava o batismo de arrependimento. Logo após quem aceitasse, ele fazia o quê? O batismo na água. Quando Jesus está nos falando, verdadeiramente você precisa nascer da água e do Espírito, o que ele está falando? Ele está falando que nós precisamos nos arrepender. Ele está falando que nós precisamos olhar para o nosso interior e saber qual é a nossa natureza. Queridos, não tem como alguém que nem se arrependeu nascer de novo. Não tem como eu achar que eu estou super certa, igual Nicodemos estava achando, e eu nascer de novo. Nicodemos falou assim, como assim? Gente, está tudo certinho comigo. Eu tenho que nascer do quê? Aqui nos fala do arrependimento, queridos. Nós necessitamos nos render e nos arrepender à nossa velha natureza. Senhor, quem eu sou? Eliane, eu não consigo nem perceber que eu tenho essa velha natureza, não. Parece que está normal. Então, você precisa, pelo menos, ser sincero diante de Deus. Deus, eu não consigo nem reconhecer que eu tenho uma velha natureza. Eu não consigo nem reconhecer e me arrepender que eu sou pecador. Não tem ninguém que se achegou a Jesus e foi transformado sem reconhecer quem ele é, sem reconhecer a sua natureza. Quando Jesus veio trazendo a novidade de vida, foi por quê? Porque nós temos a necessidade, queridos. Quando eu dei o exemplo aqui do primeiro Adão, quando Adão pecou, todos nós nasceu uma necessidade no nosso interior de ter o Espírito Santo, de ter Jesus. Como? Existe um vazio na humanidade que nem um psicólogo, que nem um psiquiatra, que nem um cientista, ele consegue resolver. Por que a depressão hoje é a maior doença do mundo? Por que a ansiedade tem tomado a vida das pessoas? Queridos, desde lá do Éden, nós temos uma necessidade no nosso interior de ser preenchido pelo Espírito. Do nosso espírito ser vivificado. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa carne aqui é só carne. Vai lá no cemitério, depois de 3, 4 meses, ou depois de 1 ano, vê o que tem lá, queridos.
é só carne, da terra vem, da terra vai. E eu quero dizer para vocês, tem um bom exemplo de novo nascimento que eu gosto muito, que é Paulo. A Bíblia fala lá em Atos 9, coloca para mim, Isaac, por favor. Lá em Atos 9, que Paulo, ele era um perseguidor, em muitas Bíblias fala que perseguidor do caminho. Ele era perseguidor dos cristãos, ele era perseguidor daqueles que confessavam Jesus. Paulo, Atos 9, por favor. Só pedir para colocar Paulo, né? Atos 9. Só que, por que Paulo tinha essa sede de perseguir? Queridos, Paulo estava procurando alguma coisa. Paulo também era um doutor da lei. Paulo era um discípulo de um dos mestres. O que Paulo estava procurando no interior dele? Procurando fazer o certo, procurando cumprir a lei, procurando servir ao Senhor, procurando servir a Torá, procurando aqueles que se levantassem indevidamente, que fosse eliminado. Por quê? Porque ele ansiava pelo Salvador, queridos. Ninguém iria lutar tanto para combater algo se ele não ansiasse. Ele ansiava por algo na vida dele. Aí a Bíblia fala, 9:1. A Bíblia vai falar agora, ó. Pá. Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho é quem acreditava em Jesus, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pode parar aí, Isaac, pode deixar aí. E caindo o quê? Por terra, ouviu-lhe uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você já viu alguém arrepender em pé? Quando vai orar ao Senhor? Senhor, eu quero aqui me arrepender, Pai, mas eu quero arrepender assim bem confortável, viu, Deus? Paulo fez o quê? Caiu. Caiu na terra, queridos. Reconheceu que ali o Senhor chegou. Reconheceu que o que ele estava fazendo estava errado. Paulo achava que estava certo? Certíssimo. Pegou até carta para prender. Mas ali ele reconheceu. Continuando, Isaac. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo achava que estava fazendo a coisa correta. E ele ainda estava aguardando o Messias. O interior dele necessitava do Messias. O que eu quero te dizer, queridos? Nós necessitamos do Messias. Nós concordando ou não, nós necessitamos do Messias. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós achamos que nós não precisamos. Nós levamos a nossa vida, nós preenchemos a nossa vida com outras coisas, nós nos enchemos de outra coisa, porque às vezes não é tão agradável. Mas eu quero te dizer, para mim e para você, o nosso interior necessita, o nosso espírito necessita nascer de novo. Quando? Dia após dia. E continuando aqui. Lá em... Cadê? Agora vamos para João 5, né? Respondeu Jesus. João 3:5. 3, versículo 5. Em verdade, te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito
é espírito. Não te admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A Bíblia falou para nascer da água e do Espírito. Da água é o momento que eu reconheço, que eu me arrependo, que eu me rendo. Falo, gente, eu quero mudar minha velha natureza. Eu tenho uma velha natureza e eu preciso do Senhor. Agora, do Espírito. A Bíblia aqui cita sobre o vento. Alguém aqui sabe de onde que o vento vem? O vento está soprando. De onde ele vem e para onde ele vai? Queridos, o Espírito é livre. O Espírito é livre. A Bíblia fala que apareceu uma luz, Saulo caiu, Saulo perguntou e Jesus respondeu. O Espírito é livre. Ele age da forma que ele quer, quando ele quer, aonde ele quer. Mas para Nicodemos, estava tudo muito quadradinho, estava muito certinho. Já viu aquela pessoa muito metódica? Aqui, aqui, a caneta aqui, a folha não pode passar nem 1 centímetro. A Bíblia está torta e ela sai arrumando. Só que muitas vezes nós saímos arrumando a nossa vida também, independente do Espírito. Nós queremos que o Espírito age em nós, mas de que forma? Da forma que nós queremos que ele haja. Nossa, misericórdia, pensou se o Espírito me pega aqui agora, eu saio gritando? Ai, eu não dou conta, meu Deus. Gente, a pessoa se o Espírito está tanto de gente aqui, porque Saulo não estava sozinho. Aí eu pego e cai no chão, vai pensar assim, mas Saulo, hein? Saulo sabe tanto da lei, da pecador, ainda está ouvindo. Por quê? Porque fala que quem estava com ele não viu a luz, mas ouviu. Nós queremos fazer os nossos métodos para que nós nascemos do Espírito. E eu quero te dizer, nós precisamos depender mais do Espírito Santo. Nós precisamos confiar mais. Nós precisamos tirar e quebrar do nosso interior todas as armações, igual os fariseus fizeram, para que Deus fale conosco. Seja livre. Continuando. E já terminando. Continuando aqui o texto. Aí Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos ficou mais confuso ainda. Então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aqui Jesus foi lá em Números, pegou uma passagem da Bíblia, na qual o povo no deserto estava revoltado, estava falando mal de Moisés, falando mal de Deus e falando mal de todo mundo. E Deus fez o quê? Deus mandou cobra. Onde a cobra picasse, morria. Onde a cobra picasse, morria. E a Bíblia fala que morreu vários judeus. Só que aí o povo, quando acontecia algo, o povo fazia o quê? Ia em Moisés, Moisés, nós estamos falando mal de você, nós estamos falando mal de Deus. Conversa com Deus para ver o que Deus faz para nos salvar. Deus fala para Moisés, faça uma cobra de bronze e pendure essa cobra numa haste.
No momento que a pessoa que foi picada pela cobra olhar para a haste, olhar para a haste com a cobra que está lá estendida, ele vai ser curado. Por que que Deus falou isso para Nicodemos? Porque Nicodemos conhecia a lei. Nicodemos, vai lá em Números, olha lá. O Filho do Homem será levantado, e todo aquele que olhar para ele será curado, será transformado, será vivificado. O que que nós precisamos, queridos? Olhar para a cruz. Veneno de cobra só cura como? Com o veneno da própria cobra. Jesus se fez pecado por mim e você. Jesus se fez veneno. Jesus se fez enfermo. Jesus se fez mendigo por mim e por você. E Jesus ainda falou para Nicodemo, não, agora eu vou falar que você vai entender. Agora, não é preciso, você é mestre dos mestres. Olha para essa passagem da Bíblia. O Filho do Homem será levantado. Aquele que olhar para ele, aquele que crê, aquele que confessar, aquele que se render, será curado, nascerá de novo. O que que nós precisamos, queridos? Olhar para a cruz do Calvário. Vamos ficar de pé? A Bíblia fala que lá na cruz do Calvário nasceu uma nova semente. Nós vivíamos na lei até então. Mas lá na cruz do Calvário nasceu a semente incorruptível. Nasceu a semente sem pecado. Nasceu a semente que combate a nossa velha natureza. Nasceu a semente que vivifica o nosso espírito. E nós necessitamos, como igreja, como juventude, muitos de nós achamos que está tudo certo porque nós estamos servindo muito a casa de Deus. Muitos de nós achamos que está tudo certo porque nós cumprimos os mandamentos, cumprimos a lei do Senhor. Muitos de nós achamos que está muito certo porque a gente fala em voz alta que nós somos cristãos. Ou então, às vezes, nós nem estamos achando nada, não. Mas que a nossa vida está ruim, queridos. Que o nosso coração está ruim, que nós temos a necessidade de consertar algo lá do Éden, que foi aonde foi tirado o espírito foi mortificado. E eu quero dizer para vocês, se passou 2020 anos, mas o Jesus, ele é o mesmo. Ele veio para que eu e você, nós tenhamos vida. E a partir do momento que nós nos arrependemos, a partir do momento que nós nos entregamos, que nós nos rendemos, a partir do momento que nós deixamos o agir de Deus, nós damos abertura para a explosão do novo nascimento. Aonde, querido, há deserto, aonde há reconhecimento, há chance do novo nascimento. Jesus falou para Saulo, 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 por que me persegues? Ao invés de você estar me ajudando, você tem me perseguido. E Deus fala com Ananias, fala, olha, quero que você vá na rua tal e coloque a mão em cima do Saulo. Ananias fala, não, esse aí é o que está perseguindo a gente. Fala, não, esse aí é vaso que será usado. A Bíblia fala que Saulo ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem ver. O processo de Saulo foi 3 dias. Em 3 dias ele teve um novo nascimento. E Ananias chegou, colocou a mão e ele foi batizado pelo Espírito. Nós necessitamos, queridos,
pegar a nossa vida e avaliar o que a velha natureza ainda tem comandado. O que eu ainda tenho andado na carne. O que eu ainda tenho andado sem o Senhor. Não há novo nascimento sem arrependimento. Não há novo nascimento sem o desejo, sem o reconhecimento. E não há novo nascimento sem o olhar para a cruz. Por favor, Isaac, coloca João 3,16 para nós. O interessante de João 3,16 que ele é o fim dessa história. A história de Nicodemo sobre nascer de novo. Aí a Bíblia fala assim, até João 3,15, Jesus estava falando com ele, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem a vida eterna quem nasceu de novo, queridos. E que a cada dia o nosso coração possa estar sedento pelo nascer de novo, da água e do Espírito. Feche seus olhos. Senhor, eu quero orar, papai. Senhor, nós não somos nada sem a tua presença. Lá naquele jardim do Éden, papai, nós perdemos tudo que o Senhor construiu. O Senhor nos fez a tua imagem, a tua semelhança. O Senhor nos fez livres, papai. Senhor, e essa natureza pecaminosa nos desfez tanto por dentro, Senhor. Com a nossa forma, com o nosso jeito, com as nossas vontades, com as nossas emoções. Senhor, mas há 2020 anos nós tivemos a oportunidade. Senhor, a oportunidade de nascer da água e do Espírito. A oportunidade, papai, do nosso espírito ser vivificado. A oportunidade, papai, de preencher um vazio que só a tua presença pode preencher. O mundo tem procurado em tantas coisas, nós temos procurado em tantas coisas, papai. O mundo tem procurado nas riquezas, tantos ricos se suicidando, Senhor. O mundo tem procurado no poder, tantas pessoas do poder em depressão. O mundo tem procurado, papai, nos prazeres. Só a tua presença pode nos encher. Só a tua presença pode nos transformar. Só a tua presença é vida no nosso interior. E hoje eu oro, Senhor, com os meus irmãos, nós nos rendemos a ti. Nós caímos igual Paulo ali naquele lugar, nos rendendo à tua presença, nos rendendo à tua vontade, nos rendendo ao teu querer. Nós não somos nada se não for o Senhor, papai. E hoje nós clamamos, nós queremos o agir do teu Espírito. Nós queremos ver o nosso espírito vivificado a cada dia. Nós queremos ser nova criatura. Nós queremos viver esse versículo, papai, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam. Nós não queremos perecer, mas nós queremos ter a vida eterna. A tua palavra fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A tua palavra fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, nós nos rendemos a ti e clamamos. Vivifica-nos, papai. Não nos deixa ser fariseus nessa época de hoje. Não nos deixa ter o Senhor como método. Não nos deixa, papai, viver na lei que nós mesmos formamos. Mas nos faz ter experiência com o Salvador, com o Senhor, com o nosso melhor amigo, com aquele que transformou uma humanidade. Não nos deixa, Senhor, ser insensíveis, mas nos faz ser cheios do teu Espírito. Eu oro por cada um, papai, e pela minha vida, declarando novo nascimento a cada dia.
em nome de Jesus.